Então, é isso aí, nação. Mais uma vitória aí. Flamengo continua líder. O famoso segue o líder, né? Flamengo tranquilamente poderia ter feito 2, 3 gols no primeiro tempo. O Flamengo teve uma farra aí, né? Foi uma festa de perder gols aí. Gerson, Lohan, Pedro. Então, podemos mencionar vários gols que o Flamengo perdeu, que poderia deixar o jogo mais tranquilo. Já no segundo tempo, o Flamengo dominou, continuou dominando o jogo. O Fluminense fez algumas mexidas, mas acabou de andando de nada. E é aquilo, um pênalti que teve em cima do Davi Luiz, que o VAR nem chamou o juiz. E depois desse pênalti, que algumas pessoas estão duvidando se foi pênalti ou não, ou se foi falta antes do BH ou não. Pra mim não foi falta, pra mim foi lance de disputa de bola ali. E o BH foi derrubado e o pênalti muito... Um pênalti que o juiz deu, na minha convicção foi certo. E o pênalti que o Pedro bateu, pelo amor de Deus, filho. Tem que ter muito sangue frio para bater daquele jeito ali no meio. E eu pensava que o Fábio iria ficar no meio. Ele acabou quase ficando, né? Mas uma vitória importante. O Flamengo foi o time que mais buscou a vitória. E no final do jogo foi merecido o gol. E a vitória que veio. E o Flamengo continua líder. E mantém uma sequência boa nessa fase de Flamengo mutilado com lesionados e convocados. Mas deixa o seu like aí e vambora com mais um vídeo. Pô, Flamengo venceu, merece seu like, galera. Vambora. No primeiro momento, é claro que quando a Renata ela vem explicar, eu acho que ela consegue apresentar alguns outros, um outro olhar pra gente. No primeiro momento, eu achei pênalti pela perna dele, do Calegari, que sobra ali atrás no Bruno Henrique. Não sei vocês. Eu não tive a impressão de pênalti. Eu tava até com a Renata na redação, ela vai vir, a gente vai falar mais. Não dá spoiler, não. Não vou dar spoiler. Eu não tive a impressão de pênalti nesse lance, não. Tá. Aliás, um jogo com outros lances também, que a torcida do Flamengo reclamou, né? Lance ali do Ganso com o Davi Luiz. Mas esse, especificamente, eu não achei pênalti, não. Não achou? Não, eu fiquei até com uma impressão... Mas você achou que foi uma falta do Bruno Henrique? Então, eu fiquei com a impressão que, na briga ali, pelo espaço, o Bruno Henrique, em velocidade, ele tira o equilíbrio do Calegari, e aí, a partir disso, o Calegari cai e tem um impacto por baixo. Tá. Então, achei que foi mais falta do Bruno Henrique do que um pênalti, exatamente nesse lance. Mas tem debate, né? Uma questão interpretativa. Você achou, Pascoal? Eu achei que o Bruno Henrique vem na bola, ele tem uma imposição física muito forte, porque ele é muito forte e é maior do que o Calegari. O Calegari tinha acabado de entrar, né? E tem um braço ali. Essa é a discussão. O braço, no movimento, ele tira o jogador do Fluminense da jogada. Se aquele braço funcionou como alavanca para tirar o Calegari da jogada, a jogada tem que ser paralisada ali. Porque depois é tudo uma questão de movimento mecânico. É a consequência do primeiro ato. É movimento mecânico, porque o Calegari cai, conforme ele cai, o Bruno Henrique tropeça na perna dele e cai também. Sem querer também é falta, sem querer também é pênalti. Teve um lance na lateral do campo aqui, que o Martinelli prendeu uma bola, o Pedro chutou o Martinelli, foi um negócio meio traumático ali na beira, e o árbitro não deu nada, não marcou rigorosamente nada, deu a posse de bola para o Flamengo. Então, eu tenho algumas coisas que eu vejo no campo de jogo, que o árbitro marca e depois deixa de marcar. Eu tenho muitas dúvidas a respeito desse pênalti. Eu preciso saber, da Renata, se ela puder explicar, por favor, se é esse movimento do braço, que é o braço esquerdo. O movimento do braço esquerdo é capaz de tirar o jogador da jogada. Se esse braço tirou, a jogada está parada ali. Caso contrário, o movimento do braço, tá vendo? Se o braço esquerdo, se essa jogada para no braço esquerdo, é falta. O que me deixa um pouco alarmado é que o VAR fez a chamada intervenção silenciosa, né? O VAR está analisando tudo e o árbitro fica com a marcação de campo. Ficou com a marcação de campo. Eu gostaria de uma explicação a respeito disso e confesso para você que eu tenho muitas dúvidas a respeito desse pênalti. A gente falou Renata 3 vezes, eu vi ela abrindo a porta ali do estúdio, ela aparece ali se você chama muito. Já a Renata Roel tá no nosso estúdio aqui para falar sobre o lance do pênalti que, enfim, resultou no gol do Pedro, o gol da vitória do Flamengo. O Pedro bateu o pênalti no meio do gol, raspou no pé do goleiro do Fábio. Se um instantezinho a mais, ele conseguiria tirar a bola com o pé. 22 gols no ano. 22 gols pro Artilheiro Pedro? do país. Quantos de pênalti?
Aí tem que fazer o levantamento. O pessoal do Data vai ter que fazer esse levantamento. Mas você também é polêmico, hein, Rodrigo Bueno? Eu? Imagina, Mas né? só uma Pascal? pergunta. Mas tá ali, tem a chance e tem que converter. Não é, né? Porque muita gente tenta diminuir, né? O Cristiano Ronaldo, quantos gols de pênalti? Messi, mas quantos gols de Reinaldo, pênalti, né? Mas quando perde título nos pênaltis, é o primeiro a tomar. Ele vai ser eliminado de Copa do Mundo com erro de pênalti ali pra ver se não é... Nem lembra disso. Mas assim, a gente vai falar sobre também o lado do Fluminense dessa história, da penalidade, mas eu acho importante destacar isso que o Bueno trouxe no primeiro comentário dele. A gente tinha muita preocupação para entender como as equipes iriam se comportar nesse período de Copa América. E nesse período, então, perdendo jogadores, com convocação, e o Flamengo, óbvio, porque ele perde os seus 2 principais jogadores. O seu Arrascaeta é o craque do time, quem substitui ele é o De La Cruz, que estava sendo o craque do time no período. O Flamengo tá passando bem, dona? Muito bem. Tá passando tranquilo, né? É o melhor momento do Tite como técnico do Flamengo. O time, 9 jogos invicto, 8 vitórias, 1 empate, conseguindo superar as adversidades. Como você falou, né, existia um temor muito grande, principalmente na ausência de La Cruz e Arrascaeta, 2 jogadores mais criativos que conectam as peças, né, dessa equipe do Flamengo. E aí ele adapta, puxa um Léo Ortiz para fazer o papel ali de volante. O Lohan ameniza muito a saída do Arrascaeta, apesar de ter desperdiçado oportunidades hoje o garoto, que é muito talentoso e muito promissor, ele gera muito jogo, né? Ele é um jogador que sobe a pressão e consegue recuperar a bola lá na frente. Ele tem muita explosão, muita velocidade para chegar e dar velocidade por dentro. Essa foi a marca do Flamengo hoje, essa pressão na saída de bola. No primeiro tempo, né, Pascoal? A gente vendo ali, toda hora que subia. Né? Essa do Lohan é para fazer o gol, né? A verdade... É dominar essa bola. A verdade, Bubu, é que assim, o Flamengo ele produziu hoje para ganhar com mais tranquilidade, assim. Principalmente ali no primeiro tempo, com a bola do Gerson ali que a gente vê, esse bico, né, pra cima. A gente via um time organizado em campo, essa oportunidade que o Gerson perde, contra o Fluminense completamente abatido, desorganizado, sem conseguir produzir em nenhum setor do campo. Essa é a verdade. O Gabriel perdeu 3 saídas de bola. O Gabriel Pires foi muito mal no jogo hoje. O Gabriel perdeu logo de cara, 3 na saída de bola, impactando diretamente nesse movimento ofensivo. E ele foi bem no Mineirão. Foi bem no jogo contra o Cruzeiro. Hoje foi muito mal, né? O Flamengo conseguiu encaixar essa pressão. Então, assim, o Tite ele conseguiu, de fato, encontrar soluções em um momento complicado. E, de novo, o Flamengo vai buscar um resultado no finalzinho. Isso é importante também, né? Vai moldando muito do espírito dessa equipe que, além de estar se impondo e mostrando a qualidade, crescendo taticamente, é um time que está buscando o resultado até o final e em pontos corridos isso é fundamental. Né? Agora uma coisa curiosa, né? O Flamengo tem quase que um time de desfalques. Claro que a maioria por conta da Copa América. A impressão é que o Fluminense sem o Arias, ele perde um time. Né? Um cara que sai, Arias... O André faz muita diferença. Também, né? E já estava ruim com o Arias, hein, Bubu? O Arias era um motor desse time, né? O cara que se movimenta, né? Chama o jogo. Já é isso, mas também já não estava sendo a solução, né? Não estava conseguindo os resultados mesmo com ele, né? Ele estava sobrecarregado. Nesse ano o Fluminense teve um momento ali, um lampejo no começo do ano bom, que foi na conquista da Recopa, né? Até se superou no final para ganhar o título da LDU, mas foi um espasmo, né? Na maior parte desse ano de 2024, não é à toa que a torcida do Fluminense reclama e fez faixa, né? 2023 acabou, né? Tipo, apontando para uma mudança de rota, de foco. O Fluminense está classificado, assim como o Flamengo, para o Super Mundial do ano que vem. E foi feita a renovação do Diniz, imaginando que esse trabalho teria uma continuidade. Só que hoje, realmente, com o Fluminense lá na rabeira do campeonato, não apresentando reação, as rodadas vão passando, né? Claro, a possibilidade de rebaixamento começa a ficar mais real. As críticas, né, a pressão externa é muito grande. E por mais que o Diniz tenha esse elenco na mão, né, principalmente quando os jogadores adoram ele, né? O Ganso, sobretudo, né? Se chegar para conversar com o presidente Mário Bittencourt, você quer a saída do Diniz, grande parte do elenco vai falar, não, fica com ele. Do próprio Mário, né? Felipe Melo, exatamente. Então é meio estranho a gente perceber que o Diniz tem uma força interna por conta do vestiário, da presidência, mas o torcedor tricolor já não tem mais paciência. Os números do jogo, então, para a gente interpretar aqui. O Fluminense teve mais posse de bola, como é uma característica dos times do Fernando Diniz, mas em todos os outros quesitos, o Flamengo foi melhor. 2 finalizações do Fluminense, gente, contra 14 do Flamengo. Nenhuma certa do Flu, 4 do Flamengo. Grandes chances, então 6-1 para o Flamengo. Ações na área rival, Pascoal, 5-34 e desarmes 17-26. A gente aproveita e já cola a tela de classificação, porque é isso, de ponta a ponta,
a gente tem, então, Flamengo e Fluminense. O Fluminense se dando mal nessa história, né? O Flamengo líder do campeonato. Então, com a sua rodada feita, 24 pontos. O Bahia também venceu. Já já a gente mostra os gols. Palmeiras e Botafogo. Aí Atlético Paranaense, Inter, o Cruzeiro, que um certo momento ali conseguiu pular até para o G4, mas com a derrota fica em sétimo. São Paulo, Red Bull, Bragantino e o Atlético, o Galo, que joga já já. Viram na página? Juventude, Fortaleza, Criciúma, Cuiabá, aí o Vasco, agora aparecendo na 15ª colocação, Vitória, Atlético Goianiense, Corinthians, Grêmio e o Fluminense na última colocação com 6 pontos. E são 11 jogos já, Pascoal. O sinal de alerta tem que estar muito ligado lá no vestiário do Flu, hein? O mesmo vale para o Corinthians, né? Sim. O Corinthians também tem número de jogos a mais do que os outros concorrentes. Então, é uma outra preocupação. Agora, mais do que um alerta, né? Eu acho que não tem alerta, é alarme agora. Né? Tem aquele... o alerta, tocou o alerta de incêndio. Então, o alerta de incêndio, todo mundo... Agora, tocou alarme. Pode sair correndo, começa a se sacudir, porque agora não tem mais tempo para questionar. Agora, o Fluminense, eu entendo a postura do Diniz, quando ele diz assim, eu não vou mudar o formato de jogo, porque esse é o formato de jogo que eu adoto desde o início da minha carreira. Então, eu não vou mudar o formato de jogo. Isso é dele, é intrínseco, pertence a ele, é o trabalho que ele quer executar. Ele se sente bem assim. Precisa saber se esse modo de jogar é o suficiente para fazer o Fluminense ganhar jogos. Esse modelo de jogo é o modelo ideal nesse instante. Já foi ideal, foi campeão da Libertadores, com todos os méritos e aplausos. Né? Mas hoje já é. Hoje, o que o adversário... Não preciso... Eu não sou técnico de futebol, sou um analista de futebol. O que você quer ganhar do Fluminense, o que você faz? Adianta a marcação. Que foi como o Corinthians, que a única vitória que o Corinthians tem na competição foi em cima do Fluminense, que marcou pressão lá na Neoquímica. Marcou a pressão e marcou individualmente as peças que o Ganso ia buscar a bola, tinha alguém correndo atrás do Ganso. Porque as peças que geram jogo para o Fluminense. Você marca as peças que geram jogo, marcam os marcáveis do Fluminense, Arias e Ganso. Se você marcar o Arias e o Ganso, a bola não vai sair, porque o André não está jogando. Então, o que é que faz? Encaixa o Fluminense no seu campo de defesa. Hoje, o Gabriel, infelizmente, ele errou tudo o que ele fez. Ele até começou, deu 2 lançamentos bem bons, né, dona? Sim. Começou com 2 passes bons. Daqui a pouco, virou o fio, porque ele vinha buscar a bola na área para gerar o jogo, porque o Ganso estava jogando mais adiantado. E aí não saiu, deu isso aí, ó, você está vendo aí. O Gerson dá um bico na bola, o Lohan bate, a bola não pega o efeito, a bola chega na área para definição, não sai, o goleiro acaba tirando com a ponta do pé, como nesse lance aí, bate na trava da chuteira, né? Se ele tivesse com chuteira de borracha, era capaz de entrar, mas com trava de alumínio pegou e saiu. Então, tem coisas assim no futebol que são muito explicativas dentro do próprio jogo. E a gente está vendo aí o que está acontecendo com o time do Fluminense. Esse futebol é capaz de gerar aquilo que a torcida espera? Não está sendo. O Pascoal, só para... A gente poderia falar aqui sobre resultado facilmente no Fluminense. Sim. É o lanterna do Campeonato Brasileiro. Sabe quantos times o Fluminense conseguiu vencer da Série A esse ano? Quantos? Série A do Campeonato Brasileiro? 1, o Vasco. A temporada inteira. Só venceu o Vasco. São 8 jogos que o Fluminense não vence dentro do Campeonato Brasileiro. O que segura muito ainda é a campanha de liderança dentro de um grupo frágil na Libertadores. Mas eu não vou falar sobre o resultado aqui. Porque o Diniz, ele agora, em um momento de pressão, ele tem se sustentado muito numa narrativa que o atropelou durante toda a carreira. Porque ele sempre sofreu muito mais com o resultado do que com o rendimento. E agora, ele não tem o resultado e o rendimento é pior ainda. O Fluminense é um time que é incapaz de competir. Hoje, é um time vulnerável defensivamente, é um time que tem problemas crônicos na saída de bola, porque não tem mais as peças necessárias para essa série de bola ser uma série de bola mais limpa, com qualidade do Nino, do André. Né? É um time fisicamente que está em frangalhos, que não consegue competir. E aí você olha a escalação dele, eu entendo ele ter convicção na ideia dele. Mas assim, quando eu olho a escalação, o torcedor do Fluminense olha a escalação com o meio-campo, enfrentando o Flamengo, o meio-campo que ele formou. Ganso, Renato Augusto, Gabriel Pires e Lima. Na frente o Cano
E o John E Kennedy. com o Martinelli, mais uma vez, Na zaga. Ele até depois modifica, bota o Thiago Santos na zaga e no segundo tempo... Que aí ele tira o Pires, né? Isso, ele bota o Martinelli. Esse time é um time lento com bola, não tem punch, não tem pegada para, primeiro, levar essa bola com mais força para frente. Você precisa de velocidade, você precisa de intensidade, você precisa ter um time mais combativo para deixar o adversário desconfortável, para pressionar. Foi muito mais na faixa intermediária do campo. É só cadenciado, Pascoal. Não é um time que Normalmente consegue... o time de Diniz é assim, é muita posse no campo defensivo, né? Normalmente. Mas o do conseguia ano passado... acelerar lá na frente, né? Então, mas do ano passado, você tem essa cadência, você tem esse controle. Mas você tinha um Keno, você tinha um Arias. Hoje a única estratégia de velocidade que você tinha um pouco mais no time titular era o John Kennedy. Mas acho que a estratégia dele, até o Pascoal falou, era tirar a velocidade do jogo. Ele povoou o meio campo, fez Mas não construiu quarteto nada, no meio. né? Então, acho que a ideia era tentar controlar o jogo, A ideia era- prender a bola. Ele teve 54% de posse de bola. Mas aí só 2 finalizações. Mas porque não tem... hoje, o futebol, se você ficar só nessa, girando a bola ali entre os 4 do meio campo, você não aparece ninguém para fazer uma diagonal, porque você não tem esse O jogador Pascoal, nenhum Marquinhos no setor jogo. do Fluminense hoje funciona. A defesa não funciona, uma defesa exposta, que sempre... o adversário sempre consegue criar muito contra o Fluminense. A gente viu isso não é só contra o Flamengo, contra o Atlético Goianiense, contra o Alianza Lima, em jogos que o Fluminense venceu, contra o Colo-Colo. O meio-campo é o meio-campo que controla toque de lado, mas ele não consegue produzir, não consegue, por exemplo, colocar o Cano em condição de finalizar. É um time que não consegue fazer essa Uma transição coisa que me incomoda muito no ofensiva. Fluminense é trazer o Cano para vir buscar a bola no grande círculo. Isso me incomoda demais. Porque ele vai correr 55 metros, porque o campo tem 110. Então ele vai correr 55 metros. Se ele ficar mais próximo da área, ele vai correr 30, 25. Você deu os números de gols do Pedro, compara o ano passado, gols de Pedro e do Cano. Né? Era briga entre eles. Havia uma briga entre eles. Hoje isso não existe. A diferença de gols do Cano para o Pedro é enorme. Eu vou lembrar dos embates do Carioca. Foi o Matheus, o filho do Tite, que disse, travou o pai quando o pai começou a desenhar o Fluminense. Porque na era Tite, no Flamengo, o rubro-negro tem levado boa vantagem. O Diniz venceu o Campeonato Carioca antes da era Tite contra o Flamengo, mas nesses embates entre o Tite e o Diniz, o Tite tem levado muita vantagem. E aí chegou em algum momento no estadual no Rio, que o Tite na coletiva estava falando, não, a gente estudou muito bem, a gente tem todos os detalhes do Fluminense e começou a falar do estudo do adversário. E o filho falou, calma, vai ter mais embates, não entrega todo o jogo. Agora, não. Pega. Mas assim, o Tite basicamente faz o que quase todo mundo faz contra o time, aperta, sufoca. E olha que o Flamengo tem mudado as escalações contra o Fluminense, por necessidade e tal. Mas o tipo de jogo parece assim muito fácil de você anular, né, complicar o jogo do Fernando Diniz. Eu não gosto. Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aqui, né, para o canal aqui Imperador da Nação React. Já vai deixando aquele seu like aí, né? Flamengo vence com o gol de Pedro aí, que o Flamengo foi o time que buscou do início ao fim, né, o gol. O Fluminense foi finalizar pela primeira vez ao minuto 21 do segundo tempo já, né? E, obviamente, só teve 2 finalizações que acabou não acertando o gol, né? O Flamengo finalizou 14 vezes e 4 foram em direção ao gol, né? Tirando os gols que o Flamengo perdeu, né, no primeiro tempo, foi gol perdido mesmo, porque Lohan, Gerson, Pedro, teve um lance também do pênalti em cima do Davi Luiz que o juiz acabou não marcando. Então é aquilo, inúmeras chances que o Flamengo acabou criando e acabou desperdiçando. Sabemos que o Flamengo, antes desse jogo, o Flamengo era muito letal. O Flamengo é muito vertical e letal. Na maioria das chances que o Flamengo criava, ele acertava o gol, né? Ele tinha uma probabilidade muito grande, tinha uma porcentagem muito grande de ser assertivo nas suas finalizações. Nesse jogo, uma coisa que não aconteceu foi o Flamengo acertar o gol, né? Fazer gol, mas o Flamengo foi o time que mais insistiu em buscar o gol, mereceu a vitória, e o Fluminense aí, para o torcedor tricolor, já tem que ligar o sinal de alerta já, né? Já tá ligado já, porque se o Fluminense bobear, pode cair para a Série B, né? Então é aquilo, o Flamengo ele vem sim 4 jogos, né, nessa apoio de jogadores e para a Copa América. Então o Flamengo vem em um bom momento. Esse elo entre a torcida
E o time está a cada vez mais forte e o time está correspondendo, né? E a força do elenco vem se demonstrando a cada jogo, né? Às vezes Léo Pereira na lateral, o Léo Ortiz de volante, o Davi Luiz Cel machucado, né? Acabou botando gelo no joelho no banco de reserva mesmo. Então, o Flamengo ele vem se consolidando e é um time que dificilmente leva gols. Se eu não me engano, o Flamengo levou 4 gols até o momento em 11 jogos e fez 20 gols, 19 ou 20 gols nesse Brasileirão que o Flamengo sim, hoje, atualmente, mesmo com esses desfalques, Quarteto Uruguaio e o Pulgar e alguns lesionados como Cebolinha, Igor Jesus e outros aí, o Flamengo sim é o time a ser batido nesse Brasileirão, né? Então deixe seu like aí, tamo junto e é nóis, nação.